Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre ti. Estamos iniciando agora o nosso devocional do Cada Dia com Deus e minha oração é que o Espírito Santo, com a sua doce presença, invade aí onde você está, invade o seu coração de uma forma muito especial e que ele venha trazer uma palavra poderosa para os nossos corações neste dia. Ele sabe qual é a sua necessidade, ele sabe qual é a minha necessidade. Eu creio, que ele vai falar conosco. Então abra o seu coração, peça para que o Espírito Santo fale contigo. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Atos, capítulo 12, amém? E o tema do nosso devocional é: o impossível é uma das especialidades de Deus. Você crê nisso, meu amado? Deus é especialista em fazer coisas impossíveis se tornarem possíveis para nós. Na verdade, o nosso amado Pai, ele é fiel. Talvez você está aí pensando em algo ou alguma coisa que falaram para você, Talvez pessoas disseram que você não tem saída, que essa situação não tem mais jeito, mas o Senhor está trazendo aos nossos corações a seguinte palavra: Ele é o Deus do impossível. Eu tenho muitas e muitas provas de Deus, o quanto Ele faz milagres, e Ele fez aquilo que era impossível se tornar possível. E sabe por que isso aconteceu? Porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que lhe apraz. Vamos ler então a palavra? Atos 12, versículo 1 a 11 diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Ele matou Tiago, irmão de João, à espada. Vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Havendo-o detido, lançou-o na prisão, confiando-o à guarda de 4 quaternos de soldados, pretendendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava encarcerado, mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Quando Herodes estava para apresentá-los naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso por 2 correntes. Então sobreveio o anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. Ele tocou Pedro no lado e despertou e disse-lhe: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as correntes. O anjo disse-lhe: Cinge-te e calça suas alparcas. Ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo: Lança às costas tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu sem saber que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Quando passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Depois que saíram, caminharam por uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Glória a Deus por essa palavra, amados. Eu quero compartilhar algo muito especial, assim que nós podemos refletir aqui neste texto, amém? Nós vemos aqui que Deus, ele faz aquilo que para o homem é impossível. Quando Pedro estava preso, ele estava preso porque Herodes havia mandado Pedro para a prisão. E quando ele estava lá, sabe o que a igreja fazia? A igreja orava. E quem é a igreja? Na verdade, a igreja somos nós. Havia pessoas que, enquanto Pedro estava na prisão, estavam orando, estavam intercedendo por ele. Existem algumas situações nas nossas vidas
que só oração para abrir as grandes portas e quebrar as grandes cadeias. Aqui nós vemos que as portas foram abertas para que Pedro saísse daquela prisão. Não é verdade? E muitas vezes existem algumas coisas e situações nas nossas vidas que estão fechadas, mas que Deus, ele acaba abrindo as portas. Ele abre para que nós venhamos ser libertos de muitas coisas. O inimigo, ele não se cansa em tentar nos entristecer. Ele coloca situações de tristeza, de dúvidas, situações de angústia, de prisões, mas nós precisamos investir a nossa vida no Senhor, porque quando eu faço a minha parte, Deus, ele faz a parte dele, não é verdade? Olha o que nós vemos nessa passagem. Deus, ele fez a parte dele. Deus fez com que Pedro saísse daquela prisão, daquela situação. E o que aconteceu? Removeu-se aquele impedimento para que ele tivesse sua liberdade. Então, uma das coisas que nós vemos nessa passagem, até no versículo 5 aqui, ó, Deus, ele espera que nós venhamos orar continuamente. Aqui diz, ó, que Pedro estava encarcerado, mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Então, nós temos que orar sempre, nós não devemos desligar a nossa vida de Deus, das orações. Deus quer ter comunhão conosco e ele se comunica conosco diariamente. E você precisa também se comunicar com Deus. Deus, ele deseja hoje renovar a nossa intimidade com ele. Muitas vezes, Deus até quer falar conosco, mas nós não deixamos ele falar. Muitas vezes, nós falamos e não ouvimos Deus. Mas nós precisamos começar a ter uma vida de intimidade com Deus. Satanás, ele vai nos tentar, ele vai tentar nos prejudicar, mas nós precisamos continuar orando, assim como nós vimos aqui. A igreja ficou orando por Pedro. E nós precisamos orar, nós precisamos, assim como nós vemos aqui na palavra, nós precisamos estar em oração, assim como nós precisamos de água todos os dias, se alimentar todos os dias, nós precisamos de um banho todos os dias, nós também precisamos sentir a necessidade de orar, nós precisamos fazer a nossa parte, sabe por quê? Deus, ele quer realizar algo especial nas nossas vidas. Existem algumas coisas que Deus faz, mas outras nós que precisamos fazer. Então, nós vemos aqui que algumas coisas Deus fez para tirar Pedro daquela prisão, mas outras ele teve que fazer e as pessoas fizeram através das orações. Então nós temos que entender isso. Nós precisamos ter uma vida de oração e além disso, nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar com as mãos atadas. Se nós queremos que Deus faça algo nas nossas vidas, nós precisamos acreditar no agir de Deus, no sobrenatural do Senhor. Deus enviou um anjo lá onde Pedro estava, dentro da prisão, e Deus o soltou. Nós precisamos acreditar no agir de Deus, nós precisamos tirar o nosso coração, toda a incredulidade. Precisamos tirar tudo aquilo que não vem de Deus mesmo, sabe? Porque se nós orarmos com fé, a solução virá. Nós devemos crer. Porque Deus é o provedor. Nós precisamos crer na libertação de Deus. Amém? Creia nisso. Os ouvidos de Deus estão abertos para nos ouvir. E se nós queremos mesmo o agir de Deus na nossa vida, nós precisamos acreditar. Nós precisamos fazer o seguinte hoje. Assim como há uma prisão muito grande nesta passagem, nesse contexto bíblico, Pedro estava preso e ele foi liberto. Hoje ele quer também te libertar e ele quer tirar tudo aquilo que está prendendo você de receber a sua libertação, a sua cura e a sua vitória. Então hoje, coloque nas mãos do Senhor aquilo que é para você impossível, porque o impossível é a especialidade de Deus. Era impossível Pedro sair daquela prisão, mas Deus fez o impossível se tornar possível e tirou ele daquela prisão. E hoje Deus quer tirar tudo aquilo que está te aprisionando, que está te
prejudicando, Ele quer hoje te libertar. Ele quer tornar algo possível, a sua libertação, a sua cura completa, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Deus quer hoje te libertar das cadeias que te amarram, que te prendem. Eu não sei o que tem te amarrado, se é a sua vida espiritual, se é a sua vida física, se são as suas emoções, se é a angústia, se é o medo, se é a tristeza, se é o complexo de inferioridade, se é a autorrejeição, a rejeição, se são situações financeiras, se são situações familiares. Eu não sei o que é, mas eu sei do Deus que eu sirvo e eu sei que o nosso Pai é aquele que pode tirar todas as cadeias, Ele pode tirar você de todas as amarras, de todas as prisões, Ele pode assim arrancar tudo isso e Ele pode hoje te libertar. Mas para isso, creia, para isso, ore, busque ao Senhor. E creia que nosso Deus é o Deus que faz o impossível se tornar possível. Se você pensa hoje que não tem mais jeito, saiba que para Deus tem jeito sim. Talvez você pense que não tem mais solução, saiba que para Deus tem solução, porque nosso Deus é um Deus de milagres e Ele quer realizar um grande milagre na sua vida hoje. Você crê? Eu desejo que esse mesmo Espírito Santo que está presente aqui comigo venha visitar você aí. Que você que venha crer nesse Deus também que fez esse milagre. Ele que tirou Pedro da prisão, que era algo aparentemente impossível, mas aconteceu, ele foi liberto. Em nome de Jesus, que o Senhor venha te visitar nesta hora. E que as suas impossibilidades neste momento venham ser colocadas nas mãos do Pai, que é especialista em milagres, que Ele é especialista em causas impossíveis. Ele é especialista em fazer com que aquilo que é impossível se torne possível, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é muito, muito eficaz. Amém? Você crê nisso? Coloque aí agora, diante de Deus, qual é a causa que está impedindo você de vencer? O que é que está te aprisionando? O que é que está te prejudicando? Coloque diante de Deus e vamos orar para que Deus venha te dar a libertação completa. Amém? Pai, eu quero colocar diante da Tua presença a vida de cada um dos Teus filhos que estão agora nos ouvindo, que estão participando desse devocional do Cada Dia com Deus. Senhor, eu não sei o que é que tem impedido os seus filhos, Senhor, de avançarem, de crescerem, de amadurecerem, mas o Senhor é aquele que conhece e eu quero te pedir, Deus, assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor tirou ele das prisões, eu quero te pedir nesta hora, venha tirar agora todas as cadeias, amarras, prisões, tudo aquilo, Senhor, que perante nós muitas vezes é impossível. Eu quero te pedir que o Senhor venha agora trabalhar nas causas impossíveis e tornar o impossível real e possível. Senhor, em nome de Jesus, ministra curas físicas, ministra cura emocional, ministra cura espiritual. Realiza sonhos, realiza projetos, liberta, tira toda tristeza, angústia, toda dor, todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de rejeição, de incapacidade, de desvalor, de não pertencimento. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar agora a sua paz, a sua graça, a sua presença, o seu amor. Acolhe, Senhor, a vida dos teus filhos nesta hora. Liberta, Senhor, frutifique na vida deles coisas especiais, Senhor. Supra as necessidades físicas, supra as necessidades emocionais, espiritual, em nome de Jesus. Continue com cada um de nós, nos ajude a termos cada dia mais comunhão contigo, que nós venhamos aprender, Senhor, a ouvir a sua voz, a falar contigo, a termos intimidade com o Senhor. Nos ajude a cada dia sermos melhores, ó Pai. Melhores filhos, melhores pessoas, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus amados. Que Deus te abençoe ricamente. Que você tenha um dia abençoado por Deus hoje, amém?
Fique com o papai e um beijo no seu coração. Tchau, tchau!